Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar aqui trazendo uma palavra de reflexão para as vossas vidas, para que o Senhor possa estar entrando com providência sobre as vossas vidas, sobre os vossos corações, em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental, trazendo graça, conhecimento, para que todos possam cada dia mais estar cheios da graça e do poder de Deus e da virtude do Espírito Santo, pedindo ao Senhor nosso Deus que nos oriente, que nos guie, que nos guarde, que nos proteja. Quero estar trazendo uma palavra aos vossos corações, talvez não dê para mim explanar ela, porque ela é meio extensa, meio grande, mas quero falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar ao meu coração. Porque a palavra em si, ela já fala ao coração do homem, mas o Senhor também, Ele nos dá interpretação para que nós interpretarmos o que a palavra, ela quer relatar para as nossas vidas e para os nossos corações, para que nós possamos ficar inteirados e cada dia sempre mais pronto e preparado diante da presença de Deus. Provérbios, número 2, a partir do número 1, diz assim o título da leitura: A excelência da sabedoria. Diz assim o primeiro número 1, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se atentares às minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e como a prata buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo, e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de malfazeres e folga com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados.
aqui nós vemos a palavra do Senhor, Provérbios de Salomão, um homem muito sábio, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que, quando ele orou a Deus e sacrificou ao Senhor, então Deus aparece para ele em revelação, em sonhos, e pergunta para ele: pede o que quiseres que eu te dê. Então Salomão, o rei Salomão, ele foi sábio. Ele não pediu a vida dos seus adversários, ele não pediu a morte daqueles que estavam à sua volta, aqueles que se levantariam contra ele. A única coisa que ele clamou ao Senhor e pediu foi por sabedoria, por entendimento. Então, ele disse: Senhor, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para que eu possa entrar e sair diante deste teu grande povo, que seria a nação de Israel, os judeus. Então o Senhor concedeu para ele fazer justiça, andar nas veredas do caminho da justiça, fazer as coisas corretas. E o Senhor Deus de Israel disse para ele: porquanto pediste sabedoria, não pediste a vida dos seus adversários, dos seus inimigos, mas sim pediste sabedoria, te darei sabedoria como nenhum outro homem teve sobre a face da terra, e inteligência, e também te darei riquezas, glórias e fama, e tudo aquilo que tu não pediste. Então, meus amados e meus queridos irmãos, o que nos faz mantermos de pé é quando nós entramos diante da presença do Senhor, expomos para Deus tudo aquilo que se passa dentro das nossas vidas e sobre os nossos corações. Então, Salomão aqui, ele foi sábio. Deus, o próprio Deus, perguntou para ele e ele disse, e Deus deu tudo aquilo que eles precisavam e que iria ser útil ali para governar o povo de Deus. E todo ele foi próspero, tanto é que a sabedoria dele era tanta que todos os reis da terra vinham ter com ele para entender a sabedoria e tudo aquilo que havia no coração de Salomão, para que assim eles usassem e aplicassem também no seu reinado. Então, meus queridos, para nós aprendermos de Deus e termos uma vida de retidão, é necessário que nós propomos dentro dos nossos próprios corações em ter uma vida em perseverança e de obediência à palavra de Deus. Então aqui o número 1 diz assim: Filho meu, se atentares às minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, o segredo é nós atentarmos para a palavra de Deus e esconder os mandamentos do Senhor dentro dos nossos corações. Então nós seremos bem-aventurados diante da presença de Deus. O número 2 diz assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, meus amados e queridos irmãos, tudo na nossa vida depende do passo a passo de Deus. Nós aprendemos algo para que no segundo passo nós estamos aplicando aquilo que nós aprendemos sobre as nossas vidas. Então, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento. Nós devemos inclinar os nossos ouvidos para estar atento ao entendimento que Deus, Ele nos dará e nos conservará cada dia mais diante da sua presença. Número 3 diz assim: e se clamares por entendimento, por inteligência, alçares a tua voz. Então, aqui está dizendo, relatando, se por entendimento nós clamarmos e por inteligência nós erguermos as nossas vozes, elevarmos as nossas vozes ao trono de Deus, com certeza Ele nos dará e nos fará vitorioso. O número 4 diz assim:
E se como a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares, e se como a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares. Então a sabedoria, meus amados, ela vem sobre as nossas vidas quando nós deixamos que o Senhor, Ele abrange todas as áreas das nossas vidas e sobre os nossos corações. Então nós temos que procurar como tesouro escondido a sabedoria. Então nós acharemos, porque o Senhor, Ele tem para nos dar. O número 5 diz assim: Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, para nós estarmos diante da presença do Senhor e compreendermos os intentos de Deus para a nossa vida, primeiro nós temos que buscar as coisas escondidas e procurar. Então nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Assim que Deus quer sobre as nossas vidas. O número 6 diz assim: Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, porque o Senhor, Ele dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, quando nós propomos dentro do nosso coração, o Senhor é Ele que nos abençoa e nos dá vitória. O número 7 diz assim: E Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que o caminham na sinceridade. Então aqui, meus amados, o Senhor, Ele conserva, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, se você busca, Ele é escudo para a sua vida, e você que caminha na sua sinceridade, Ele é escudo para a sua vida, porque você caminha no caminho reto do Senhor. O número 8 diz assim: Para que guarde as veredas do juízo e conserves o caminho dos seus santos. Então aqui, para que o Senhor possa estar nos guardando, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho do seu santo. Então, meus amados, o Senhor nos tem como santo, e para nós termos uma vida diante da presença do Senhor, nós temos que nos santificar cada dia para assim estarmos agradando ao Senhor, fazendo o seu querer e a sua vontade. O número 9 diz assim: Então entenderás a justiça e o juízo, e a equidade, e todas as boas veredas. Então, quando nós aplicamos a palavra do Senhor, nós passamos a entender. Então está escrito: Então entenderás a justiça e o juízo, e a equidade, ou seja, a vontade, o querer, a bondade de Deus, e todas as boas veredas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Número 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o entendimento será suave à tua alma. Então, meus amados, é maravilhoso saber que a sabedoria, ela entrará no nosso coração, e o conhecimento será suave à nossa alma. Nós estaremos com a nossa vida plena, cheia da graça, do amor, do conhecimento e da sabedoria do Senhor, que ela vai até a nossa alma. O número 11. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Então, o bom siso significa que você é uma pessoa do bem, ou que seja, que sempre procura estar em conformidade com a palavra do Senhor. Então aqui está dizendo: o bom siso, ele te guardará, e a inteligência te conservará. Ela conservará, porque a inteligência, ela faz você apartar da aparência do mal, sair da presença do mal e ter uma vida em conformidade com o Senhor. Número 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então, tudo isso procede da pessoa que busca a inteligência da parte de Deus, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. O número 13.
dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então, o Senhor nos dá livramento de todas essas pessoas que eles estavam no caminho do Senhor, saiu da presença do Senhor, mas o Senhor, Ele nos livra e nos guarda dos homens que saem da verdade para as trevas, para que assim eles não andem na luz, mas nós que temos o conhecimento, procuramos estar falando da grandeza do amor de Deus, para que eles também saiam das trevas e volte novamente para os braços de Deus, que é a luz verdadeira. Número 14, que se alegram de mal fazer e folga com as perversidades maus. Então, essas pessoas, elas que saíram da presença do Senhor, que se alegram de mal fazer e folga com a perversidade dos maus. Ele não tem prazer na lei do Senhor, mas ele tem prazer em observar as maldades que os outros fazem, mas eles não querem nada com o Senhor, nem compromisso com a palavra de Deus. O número 15 diz assim: cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Ele estava na presença do Senhor, mas ele se afastou. Então diz assim: cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Ele tinha uma carreira diante da presença do Senhor perfeita, mas ele procurou abraçar o mal e sair da presença de Deus. O número 16 diz assim: para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Então o Senhor é aquele que nos livra de todos os laços, até mesmo das pessoas, aqueles que tentam armar cilada para nos afastarmos diante da presença do Senhor, até da mulher estranha ou estrangeira que lisonjeia com seus lábios para te afastar da presença do Senhor. Número 17 diz assim: a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Então essa pessoa que lisonjeia com seus lábios, antes ele tinha o conhecimento, mas agora ele deixou o guia, ela deixou o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus e começa a praticar as coisas indevidas diante da presença do Senhor. E o Senhor não tem compromisso com essas pessoas. Número 18, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Então, quando o homem ele se dirige para essas localidades, ele está procurando a morte, tanto física como espiritual. Porque se ele não morre de uma forma e ele está na presença do Senhor, ele morre da outra forma, que ainda é pior, porque ele perde o contato e a comunhão que ele tem com Deus por estar nessas localidades que não agrada aos olhos do Senhor. O número 19 diz assim: todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, ou seja, não estarão com seus pés firmes na vereda da vida, que é diante de Jesus Cristo, que Jesus Cristo afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a vereda da vida, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando você afasta, sai da presença do Senhor, você está procurando a destruição da sua vida física e espiritualmente diante da presença de Deus. O número 20 diz assim: para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Então, quando nós apartamos desses caminhos que nos levam à destruição, aqui está dizendo para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas do justo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos andando diante da presença do Senhor e somos considerados como justo, porque deixamos a aparência do mal, apartamos da aparência do mal para termos uma vida de justiça diante de Deus. O número 21 diz assim: porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela.
Então, porque os retos habitarão na terra e os sinceros permanecerão nela. Então, meus amados, quando você é sincero e reto de coração, você tem uma vida diante da presença do Senhor e você permanecerá diante da presença do Senhor, ou seja, você sempre estará ali pronto diante do Senhor, com a sua vida estruturada sobre a palavra de Deus, e assim o Senhor sempre estará te sustentando. O número 22, o último deste passagem bíblica. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Então, meus amados, vocês viram a diferença aqui do justo para o ímpio? Então está dizendo aqui, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos, ou seja, aqueles que não têm compromisso, que não querem fazer o querer a vontade do Senhor, serão dela exterminados. Então, para que nós não sejamos exterminados, para que nós não sejamos arrancados da presença de Deus, então procuremos entrar pelo caminho da perseverança, da obediência à palavra do Senhor, buscando o conhecimento da parte de Deus, e assim o Senhor, Ele estará nos enchendo da graça, do conhecimento e de toda a sabedoria que vem diretamente do seu trono celestial. Neste momento quero estar orando ao seu favor, para que Deus venha te abençoar, te dar a vitória e fazer de você um instrumento útil e agradável aos seus olhos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, entra dentro deste lar, sobre a vida deste meu amigo, meu colega, meu irmão, minha irmã. O Senhor arranca todo o mal, toda a enfermidade, todos os dardos, todas as setas, quebra as muralhas, corrente as barreiras, dissipa as obras das trevas. O Senhor entra sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. O Senhor prepara, Senhor, para eles aquilo que eles estão precisando. Entra com providência em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental, trazendo a cura, o milagre, a vitória, a restauração. Repreendo todo tipo de mal, todo tipo de enfermidade. Repreendo o câncer no sangue, nos ossos, nos nervos. Repreendo todo problema no coração, Senhor, sobre o intestino, sobre o pulmão, os rins, o fígado, o baço. Senhor, ó Pai querido, coloca as tuas mãos sobre a coluna lombar, a cervical, arranca todo o mal, toda a enfermidade. Senhor da glória, entra com providência sobre as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade. Coloca as tuas mãos de poder e glória, arranca todo o mal, toda a enfermidade e dá vitória. Sobre as vidas que se encontram, Pai, nos UTIs, as vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários, nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, as vidas que se encontram no submundo do crime, das drogas, da prostituição, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, Senhor, os andarilhos, os alcoólatras, Senhor da glória, entra com providência e salvação, confirma as bênçãos, as vitórias, as curas, milagres. Senhor da glória, estenda as tuas mãos também sobre as vidas, Senhor, que precisa de uma porta de emprego, que estão desempregadas, entra com providência. Prepara, Senhor, o melhor dessa terra para essas pessoas. Papai querido, para este homem, para esta mulher, para este jovem, para esta jovem. Confirma, Pai, toca nestas carteiras profissionais, nestes currículos. Confirma a bênção, a vitória, a cura, o milagre, a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa a todos. Eu coloco na palma das tuas mãos. Curados, agraciados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.